fica no seu lugar, cesse toda a conversação, porque o Senhor Jesus agora vai falar conosco por meio da sua palavra. Deus já deu a palavra à pastora Sulamita, e a palavra foi tão poderosa que ela trouxe duas Bíblias, né, irmão? São duas Bíblias, mas essa vai ser para Bíblia, né? Vamos orar, irmãos? Dê suas mãos para cá, vamos orar que ela está cheia hoje, né? Duas Bíblias. Amém? Vamos orar. Deus querido, em nome de Jesus, eu quero te apresentar a tua filha, Pai, e nesta noite, Senhor, está em incumbência de trazer a tua palavra, Deus. Sabemos que já entregaste a mensagem à tua filha, e agora, Senhor, a nossa oração é para que ela não fale de si mesma, Senhor, mas que ela possa falar aquilo que teu Espírito Santo deseja para a tua igreja. Portanto, Senhor, usa a tua serva, usa a tua filha, repreenda todo, Senhor, impedimento agora contra esta ministração. Todo espírito das trevas que queira se surgir contra a tua palavra está repreendido em nome de Jesus, porque nós amamos a tua palavra, Senhor, e ansiamos por ela. Que esta palavra, Senhor, possa encontrar bom solo em nossos corações nessa noite. Tira todo impedimento, todo cansaço, toda falta de atenção, toda inquietação. Está repreendido em nome de Jesus. Porque neste lugar, Senhor, só o teu nome é glorificado. E assim nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Somos todos com a paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia em Jó. Jó diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Amém, irmãos? Vamos repetir? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Você pode sentar. Por que duas Bíblias? Vou explicar. Essa aqui, a letra é muito pequenininha. E ela está o sermão, entendeu? E aqui fica melhor para mim ver. Hein? Olha só, irmãos. Quando o pastor Ricardo me obrigou a pregar hoje, eu fiquei pensando o que trazer para a igreja. E me vieram várias mensagens. Eu gosto muito de pregar sobre mar, peixe, sobre discípulos, que eram pescadores. Mas aí, fui lendo, né? Fui lendo algumas mensagens e Deus me levou para Jó. Veja só, irmãos. A nossa vida, às vezes, ela se torna rotineira, não é isso? Você acorda, aí está lá, do mesmo jeito. Quando a vida está boa, a rotina é maravilhosa, mas quando é aquela vida meio conturbada, né, cheia de tribulação. Mas aí não era o caso de Jó. Jó era um homem temente a Deus. Ele passou tempos e tempos para ter tantos bens, como ele era muito rico, era um dos mais ricos do Oriente. Então ele trabalhou muito, né? Se você for dar uma olhada aí, ele era um cara trabalhador, era um homem dedicado à família e também a Deus, principalmente a Deus. Como a Bíblia diz aqui, ele era sincero, reto e temente a Deus. Engraçado, né? Hoje para você ser rico, o negócio também é difícil, né? Como a gente vê por aí, o povo quer ricar a força, rouba aqui, rouba ali, aí no final da vida passa vergonha, vai preso. No caso de Jó, irmão, Jó era um homem muito obediente a Deus. Jó, ele tinha alguns filhos, e eles eram tão ricos, irmãos, porque os filhos dele sempre estavam em festa, sempre em festa. Jó, ele se preocupava também com a vida dos filhos. E uma coisa que me chamou a atenção foi que Jó, ele ia fazer sacrifício pelos filhos. E eu não vi na história de Jó os filhos irem fazer sacrifício. Eu não vejo, né? Então, veja só, Jó, ele era uma pessoa muito obediente a Deus e realmente temente a Deus. Só que os filhos eu não achei muito não, porque já que eu não vi eles aqui indo fazer, no caso, se sacrificar por eles, como era antigamente, né? Hoje, Jesus, ele não precisa, quando Jesus veio, ele não precisa mais fazer sacrifício, levantar holocaustos como eles faziam, né? Ali eles eram uma atitude assim que eles faziam em gratidão a Deus. Aí o que acontece, irmãos? Esses filhos dele só vinham em festa. E como ele era uma pessoa realmente temente a Deus, o inimigo
inimigo, ele ficou, né, vendo ali a vida de Jó e chegou para Deus e disse a Deus o seguinte, que Jó, ele temia ele por causa dos bens que ele tinha, pela vida que ele levava. Amém, irmãos? E Deus com certeza amava Jó. Porque Jó era um homem realmente que respeitava Deus. Estava sempre ali adorando ao Senhor. Ele era uma pessoa grata. Olha só, como é difícil uma pessoa que tem muitos bens, não é? Ele tinha esposa, tinha filho, tudo ali, todo mundo com saúde, todo mundo ali, o que eles queriam, como eles tinham, né, naquele tempo. Então, como é difícil, né, irmãos? Uma pessoa como ele, tão rica, e ainda adorar a Deus. Porque as pessoas que têm muito dinheiro, eles costumam deixar Deus de lado. Jó não era assim. Aí olha o que acontece, irmãos. Chega um certo dia, e o que acontece? Satanás vai, aqui ó, no capítulo 1, versículo 6 diz assim, e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu a meu servo Jó? Olha só, irmãos, será que Deus não se agrada? Se você é uma pessoa obediente a Ele, se você é uma pessoa que bota Ele sempre na frente, em primeiro lugar, Deus, você vê aqui que Deus, Ele olhava para Jó. E é tanto que Ele amava e comentou isso com o inimigo. Olha só, observaste tu meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus e desvia-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não cercaste tu de bens a ele, e a sua casa é tudo quanto tem? Olha só, irmãos, que maldade, né? O inimigo, irmãos, ele não vê o teu coração, ele vê tuas atitudes. E Deus não. Deus, ele conhece o nosso coração. Deus, irmãos, ele nunca vai ser injusto com você. Deus, ele teve um propósito em colocar Jó nessa situação. Olha Jó lá na inocência, né? Está lá, inocente da vida, feliz com tudo que tinha e adorando a Deus. E não sabia que estava acontecendo isso. Ele não sabia que estava acontecendo isso. Aí olha só. Aí se você ver aqui o que acontece. Ele começa a falar, porventura não cercaste tudo de bens a ele, a sua casa, tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoaste, o seu gado está aumentando na terra, mas estende a tua mão e toca-lhe tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Veja só, irmãos, o inimigo ele não tem poder sobre a tua vida, é tanto, e ele disse assim, o inimigo disse assim, que o Senhor botasse a mão nas coisas que Jó tinha, entendeu, irmãos? Para ver se realmente ele adorava a Deus. Olha só. E sucedeu o dia que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Aliás, o 12. E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Veja só. Se Deus souber, assim no caso, se Jó, no seu coração, não adorasse realmente a Deus, Deus não ia colocar isso. Primeiro que Deus, ele não é Deus de mentira. E quando ele chegou para o inimigo e falou realmente que Jó era temente a ele, né, que o adorava de coração, então isso incomodou o inimigo. Então Deus só colocou Jó nessa situação porque sabia da vida de Jó. O inimigo, irmãos, ele vê a tua vida por fora. Deus, ele te conhece por dentro. O inimigo, ele está vendo agora o teu presente agora, nesse instante, mas ele não sabe o que vai acontecer aqui a 1 minuto, a 2 minutos. Ele não tem poder sobre nada. O nosso Deus é onisciente, é onipotente, é onipresente, ele sabe todas as coisas, ele tem todo o poder, todo o domínio. É tanto que Deus, ele deixou que o inimigo fizesse isso com Jó. E veja só, irmão, você já imaginou? Você está com tua saúde, né? Tuas finanças estão tudo ok, está uma maravilha, porque o negócio é você. Pobre para ser rica é bom, né? Quem é que vai logo você está apitando ali aquela vida luxuosa? Agora você ser rico e de repente você começa do nada, né? Não, cooperador rival, você ficar pobre, aí é negócio pesa. Ele falou isso que aconteceu com o Jó. De repente, irmãos, o negócio começou a ficar feio na vida de Jó. Aí sabe o que os amigos de Jó diziam? Ah, rapaz, tu não pecou não. Esse negócio tá errado, Jó. Tá tudo tão bem na tua vida e de repente tá um negócio meio feio, né? Rapaz, tu tá em pecado.
Cuidado, vê se tu não fizesse alguma coisa errada. Olha só, irmãos, o que aconteceu. Jó perdeu os filhos, morreram todos os filhos. A mulher dele disse que ele blasfemou seu Deus e morre e continuou com ele. Mas assim, uma pessoa que ele queria aquele apoio naquele momento, não teve. Porque ela disse, por que tu não blasfema esse teu Deus e morre? Ficou dizendo coisa. Sabe a mulher como tá brava, né, irmão? O negócio tudo faltando dentro de casa, não que se justifica. Mas vamos dizer que somos seres humanos, né? E realmente às vezes a gente fala besteira. E foi isso que aconteceu com a mulher de Jó. Os filhos morreram, a riqueza de Jó já era. Eu acredito que morreu todos os gados dele. Olha, o negócio ficou feio pro lado de Jó. Você já imaginou, irmão? É triste, né? Você ter tudo. Tua vida está organizada. De repente Deus desorganizar tudo. Aí você fica olhando pro lado, quando foi que eu fiz? Não, pelo amor. Aí Jó também quis perguntar a Deus, né? O que aconteceu? Ele estava errado? Me pergunta, acho que não, né? Porque o negócio estava tudo bem, tudo ok. De repente o negócio fica feio, então ele não estava entendendo nada. Entendeu, irmãos? Mais uma coisa que Jó era, irmãos, realmente era adorador. Não importava se ele estava rico, pobre, e além de pobre, com doença. Porque tem muita gente que quer ser crente, mas com dinheiro no bolso, com saúde. Mas Jó não, Jó adorou a Deus do mesmo jeito. Logicamente, que ele ficou moído ali, com certeza contrito, né? Eu não acredito que um cara que perdeu tudo, estava doente, não ia lá com a descer. E a única pessoa que ele tinha realmente amigo mesmo era Deus, então ele queria conversar com Deus. Então ele quis questionar Deus, não por que está acontecendo aquilo. Veja só, imagina se acontecesse com você. Imagina não, é porque, graças a Deus, pobre aqui, né? Mas tem a questão também da doença, né? Não só do dinheiro, mas a questão da doença. Porque a doença é uma coisa triste na vida do ser humano. Jó estava tão feio de corpo que ele pegava uns cacos de telha, né? E começava a rasgar o corpo e coçar. Engraçado, não doía, né? Coçava. E ele ficava ali. É triste. Imagina uma pessoa numa situação dessa. Jó olhar por um lado assim, não tem mais nada, né? Financeiramente. Olhar por um lado a mulher enjoada. Olhar por outro lado, não ter mais filhos, porque ele amava os filhos. Amava muito os filhos, tanto que ele sempre sacrificava. Acredito que eram 7 filhos, se eu não me engano. Eram 7, né? Aí ele fazia sacrifício por cada um. Veja só. Para que Deus não viesse pesar a mão sobre eles. Então, ele tinha muito amor pelos filhos. Só que acontece. Tudo isso passou na vida de Jó. Mas Jó, irmãos, ele permaneceu adorando ao Senhor. Olha só. Aqui, vamos voltar para Jó 1. E 1,13 que fala sobre os filhos dele. Sucedeu um dia que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que era costume deles. Eles faziam festa e cada um ia para a casa do irmão, entendeu? Eram vários filhos, então eles sempre estavam fazendo festa, aí um filho sempre ia para a casa do irmão. Sempre estavam lá. Aí o que acontece? O 13. Sucedeu um dia que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e os jumentos passeavam juntos a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada. E eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu. E só eu escapei para te trazer a nova. Olha só, irmão, sempre estava escapando para trazer a má notícia. Estando ainda falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada. E só eu escapei para te trazer a nova. Olha só, que misericórdia. E aqui esse que é um grande vento. Aí ele começou a contar tudo o que aconteceu. E não foi de repente. O negócio, os gados, e veio o fogo do céu e consumiu foi tudo. Veja só, irmão. Ali Jó começou a sofrer muito. Ficou muito aflito. E aí Jó perdeu também seus filhos e seus bens. Jó 1, 13 ao 19.
Se você for ver aí, 13 ao 19 era o que eu estava lendo. Então Jó levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e não tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuladores falta alguma. Glória a Deus. Você está entendendo, irmãos? A pessoa que adora ao Senhor, adora na abundância e na fartura. Aliás, na abundância e na fartura. Não é verdade? Então tem pessoas que não sabem adorar ao Senhor. Quer dizer, se você... Tem pessoas, as mulheres que gostam de roupa nova, sapato novo, tem mulher que ela é tão apegada a esse tipo de coisa que se não tiver uma roupa nova para ir para a igreja, ela começa a reclamar. Jó não reclamou em nada, irmão. Ele perdeu o filho, ele perdeu, você entendeu? Muitos gatos, perdeu tudo. Mas ele permaneceu na presença do Senhor. Aleluia. E ele tinha uma consciência, ele usava, irmãos, a razão. Ele não era a pessoa que adorava na loucura, não, entendeu? Sem saber o porquê, quem era Deus. Não, ele sabia que era o Deus dele. E ele, irmãos, ele disse assim, ó, que nu, ele tem a consciência de que vê o nu, você vê o vestido para o mundo? Você vê o rico para o mundo? Não, irmãos. A gente, quando nasce sem nada. E quando a gente morre, leva alguma coisa? Então a gente tem que ter essa consciência, Jó tinha. É por isso que ele não sofreu tanto, né? A questão material dele ficou meio conturbada, mas espiritual não, ele só chegou mais a Deus ainda. Impressionante, né? Aqueles que adoram realmente a Deus Espírito de verdade, quando vem a tempestade, quando vem as tribulações, ele corre para os pés do Senhor. Não é? Esse é o verdadeiro adorador. Aquele que não adora a Deus, ele não quer saber. Aí vai se esfriando e vai se afastando da casa do Senhor. Então esse não é o verdadeiro adorador. Se passasse pelo que já passou, o negócio ia pegar, né, irmãos? Mas ia reclamar, viu? Ia. Mas graças a Deus que realmente Jó era um homem temente a Deus. Aleluia! Irmãos, provações, elas vêm e passam na nossa vida. Que bom, né? Você já imaginou se as provações viessem ficar, se grudassem em você ali, ou não saísse mais? Não é, irmãos? Mas as provações, elas vêm e passam. Glória a Deus. Agora, as bênçãos de Deus sobre a tua vida, a vitória, a presença do Senhor, ela vai sempre estar Glória a perto de Deus. você. Não adianta nenhuma situação. Às vezes o inimigo diz, não, eu vou te botar próximo, eu vou te derrotar, eu vou deixar que tua vida seja tudo errado, vou botar pessoas para te perturbar, para tirar a tua paz. E adianta não, né, irmãos? Não adianta. Porque antes que venha esse mal contra a nossa vida, Deus está presente. Aleluia. E Deus ele vai livrando. Amém? Deus vai botando por terra tudo isso. E vai te lembrar que Ele é maior na tua vida. E vai sempre estar a paz, o amor, a tranquilidade sobre o teu coração. Veja só, irmãos. O pior de tudo aqui que eu achei de Jó foi a questão dos próprios amigos, né? Como é que a pessoa passa por tudo isso? Você já passou por isso, irmãos? Às vezes você está passando uma tribulação, um problema sério. Está ali, as lágrimas descem, São Jesus. Às vezes é a última gota que não sai mais nem lágrima. E as pessoas olharem para você e dizer assim, Rivaldo está passando por isso, porque Rivaldo está em pecado. Não é? Às vezes as pessoas julgam isso, né? Essa saudade está passando isso, sabe por quê? Porque ela é uma pessoa muito rebelde, muito ruim. Não é verdade, irmãos? A mesma coisa fizeram com Jó, olharam para Jó, já julgaram Jó. Veja só, que bom que Deus nos conhece, né, irmão? Que bom que Deus conhece o teu coração. Que uma coisa que admira Jó, que Jó, ele reconhecia que ele não era nada. E eu gostaria que você fosse lá para Jó 42:2. Olha só o que é. Jó fala. Jó 42. Então respondeu Jó ao Senhor e disse, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. E aquele dizes tu, que sem conhecimento e como conselho. Por isso falei porque não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, eu falarei, eu te perguntarei, tu ensina-me. Com ouvidos meus ouvidos ouvi, mas agora te vejo meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ele era uma pessoa totalmente quebrantada na presença do Senhor. Ele não era uma pessoa soberba.
Amém, irmãos? Ele não era aquela pessoa carnal, mundana. Ele era uma pessoa, porque existem pessoas que assim, irmãos. Eu conheço muita gente que porque tem uma certa condição, mesmo crente, tão ruins, porque é chique, não é? Só que Jó, irmão, ele não se levava para essas coisas. Ele era rico, mas ele não levava. Então podia ser isso, né? Podia ser isso, Jó. Meu Deus, será que é isso que eu fiz errado? Mas nem isso. Jó, irmãos, não era perfeito. Existem pregadores que pregam como se Jó fosse perfeito. Jó não era perfeito. Jó, irmãos, era uma pessoa que temia a Deus. É diferente, era uma pessoa que reconhecia que nada era se Deus não fosse na vida dele. Ele era uma pessoa que ele tinha consciência do que era ser adorador. E ele era um adorador. E aqui, a palavra do Senhor diz, no caso aqui diz 42, escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei, olha só, o que Deus quer é um relacionamento com o crente, justamente assim, porque Jó, irmãos, faltava só mais um pouquinho para ficar mais íntimo com Deus. Olha só, o que Deus quer realmente é que você fique perto dele. Se você tem alguma dúvida, pergunte ao Senhor. Deus ele vai esclarecer a tua mente. E tudo isso aqui, olha só, ele teve, Jó teve. Jó, irmãos, ele ficou firme. E sabe o que aconteceu com ele? Deus, ele virou o cativeiro dele. Aleluia. Ele mudou a história completamente. Como eu falei no começo, nós vivemos uma vida de rotina. Então, Jó tinha aquela rotina dele. Entendeu? Acordava, aí tinha os servos dele, tinha os filhos, tudo ali ao redor, aquela alegria só. E de repente, quando chegou um certo dia, ele já não tem mais nada. Você já imaginou? Mas mesmo assim, Jó permaneceu firme. Foi tanto que o Senhor fez o quê? Ele virou o cativeiro de Jó. Mas olha só, quando ele orava pelos seus amigos, sabe aqueles amigos que ficaram acusando ele de que era pecado, por isso que está acontecendo tudo aquilo com ele? Ele orou e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro e tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram e comeram com ele pão em sua casa e se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro. Olha só, irmão, voltou tudo na vida de Jó. E em dobro, a paz, o amor. Veja só, as pessoas da família, você chegou, né? Às vezes a família está tão afastada, né? Que Deus às vezes levanta certas situações para que a família venha se unir. Essa é a vontade de Deus, que a família seja unida. E aqui está falando dos famílias, parentes dele que vieram para perto dele e sentiram a dor dele. Entendeu? Ele se chegou. Veja que coisa boa, né? Antes já não tinha nada mais. E depois vem Deus dá em dobro e a família, o amor, não é? O aconchego da família perto dele. E é só isso, irmãos. Só Deus pode fazer todas essas coisas. Olha, e depois disso viveu Jó 140 anos. E viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos, até a quarta geração. Então Jó, olha, ele morreu velho e farto de dias. Provação não mata crente não, irmãos. Se você está passando por algum momento difícil, isso aí não vai matar você não. Isso é para que você se achegue mais a Deus. Porque nós temos que realmente ter um compromisso sincero com Deus. Jó, ele era um homem muito comprometido com Deus. É por isso que ele era abençoado. Nada faltava, né? Agora só esse problema que passou, ele teve que passar. Porque Deus tinha um propósito. O melhor de Deus na vida de Jó, o melhor de Jó na vida dele era Deus. Ele não tinha riqueza no primeiro lugar, ele não tinha a família dele em primeiro lugar, a esposa em primeiro lugar. Ele tinha Deus. É tanto que se ele tivesse o dinheiro em primeiro lugar, ele não estava mais na presença do Senhor. Se ele tivesse a mulher dele em primeiro lugar, ele não estaria mais na presença do Senhor. Mas ele tinha Deus como o melhor dele na vida de Jó. Então, irmãos, veja só, além de Deus estar do lado de Jó ali, Jó ainda viu que realmente valia a pena ele adorar a Deus, e não o dinheiro, e não a família. Não é verdade? Então que você possa guardar essa palavra no teu coração. E que você venha sempre dar prioridade a Deus na tua vida.
sempre Deus. E nunca esqueça que Deus é por você. Deus, ele vê o que você passa. Às vezes você está passando uma perseguição no trabalho, na escola, e às vezes a gente acha que está só. Mas não está não, Deus ele está vendo. E ele vai dar solução a isso aí. Amém? Aí você apontar não Jesus. Glória a Deus. Palavra poderosa, né, irmãos? Aprovação, meu irmão.